Fala, cabeçudinhos e cabeçudinha do Best Mate. Professor Ricardo aqui para mais um vídeo. Vou abordar hoje função quadrática ou do segundo grau, para ajudar os cabeçudinhos que estão estudando para as provas, ok? Vou parar um pouquinho a matemática básica e vou falar essa semana sobre função quadrática ou do segundo grau. Antes de continuar, quem gostar, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com um cabeçudinho ou cabeçudinha, que é para vocês estudarem, tá ok? Vamos lá? Função quadrática ou do segundo grau. Eu já cheguei a falar num vídeo sobre a equação do segundo grau, mas eu resolvi abordar um pouquinho a função, tá? Função quadrática, porque é elevada ao quadrado, ou do segundo grau. Eu posso escrever como f de x ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá ok? F de x ou y, porque o y é uma função de x, tá? Y é uma função de x, acompanhado da equação do segundo grau. Vou falar devagar e o mais importante da função quadrática eu vou explicar nesse vídeo, que é o vértice. Tá? Tem mais coisa que eu vou explicar, mas eu vou começar pelo vértice. Aonde situações em que aparece a função quadrática? Se liga aí, Zé. Tô ligado, professor. Esse bagulho aí me atrapalha muito. Isso aí, então fica ligado, ó. Altura máxima, que é usado tanto em física como em matemática. Ó, a altura é o espaço, que é o S, em função do tempo. É igual a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Logo, pode ser usada em função quadrática em matemática ou, no caso aqui, em física, tá ok? Outro assunto. Diagonais de um polígono. Diagonal em função do lado, ó. Reparem que tudo aqui, ó, y em função de x, ó. Altura, que é a distância, em função do tempo. Diagonal em função do lado. É dado pela fórmula n vezes n menos 3 sobre 2. Repare que se eu multiplicar n vezes n, vai dar n ao quadrado. Vai dar uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau. Área máxima, muito cobrado no Enem, vestibulares e provas militares. Como exemplo, eu dei a área do quadrado, que é lado ao quadrado. Função do segundo grau, tá ok? Mas geralmente cai muito a altura máxima, área máxima, lucro máximo, quando o lucro vira uma função do segundo grau, ó. O lucro em função de x pode ser ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se atentem nesses 4 tópicos aqui, que eles sempre caem em provas de vestibulares e concursos, tá ok? Principalmente a altura máxima e área máxima. Vou fazer vários vídeos essa semana sobre isso. Dessa matéria toda, que ela é enorme, eu escolhi primeiro começar pelo vértice, que o principal para falar sobre altura máxima, área máxima e lucro máximo é o vértice. Reparem, a parábola ela é virada para baixo ou para cima em função do A. Ó, é o A que manda. Se o A estiver deprimido, estiver triste, o A for negativo, a parábola está triste, ou seja, está virado para baixo. E esse é o caso que os vestibulares mais cobram. Por quê? Se a minha função é o y, ó, reparem, y ou f de x, o y é máximo quando eu quiser o y do vértice, que é o vértice máximo. O que é o vértice? O vértice V é o ponto onde a parábola muda o sentido. Se ela está subindo, é o máximo que ela sobe, ela começa a descer. Se ela está descendo, o máximo que ela desce, ela começa a subir, tá ok? Então, ó, dependendo do A, se o A estiver negativo, se o A estiver triste, o Y é máximo, a área é máxima, a altura é máxima, o lucro é máximo, tá ok? Se o A estiver alegre, o A estiver positivo, ó, o A positivo, a parábola vai estar alegre, vai estar virada para cima. Então, o Y é mínimo, o vértice é mínimo, ela desce até aqui, depois ela começa a subir, tá ok? Então, só temos dois casos. A menor que zero, A maior que zero. Vestibulares e concursos, normalmente o que cai é o A menor que zero, porque são os valores máximos que eu consigo ter do lucro. Valores máximos da altura de uma pedra, por exemplo. Valores máximos da área máxima de um cercado, de algum lugar, tá ok? E a fórmula, vocês vão ter que decorar a fórmula, não tem jeito. Se eu tenho um vértice, eu tenho o quê? Uma coordenada, ó, x do vértice, y do vértice. Fórmulas usuais. X do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Para relembrar vocês, o delta é b ao quadrado menos 4ac.
E se repararem mais um pouquinho, o x, ele está no meio. O valor máximo é o meio da parábola, vamos dizer assim. Então, é o meio das duas raízes, que eu tenho uma raiz aqui e uma raiz aqui, ó. Eu tenho uma raiz aqui e uma raiz aqui. Então, o x do vértice é a média aritmética das suas raízes, tá ok? Que toda equação do segundo grau tem raiz 1, raiz 2, x1, x2. Então, para explicar melhor essa teoria toda para vocês, eu botei duas questõezinhas aqui. E nas próximas aulas eu vou botar mais umas 4 questõezinhas somente sobre área máxima, altura máxima, diagonal de um polígono, tá ok? Tá ligado, Zé? Tô ligado, professor. Agora eu consegui entender. Sempre que eu quiser o máximo da área, eu vou olhar para o y. Sempre que eu quiser o maior lado que aquela área vai atingir, eu vou olhar para o x. Sempre que eu quiser o máximo do lucro, eu vou olhar para o y. O y é o mais importante. Isso aí, Zé. O y é o mais importante. Tem muita gente que confunde y do vértice com x do vértice numa função. Vamos ver o exemplo? Ele dá um quadrado de lado 1 e quer saber qual o maior valor da área do triângulo APQ. Esse é o triângulo APQ, formado dentro do quadrado ABCD, tá ok? E ele dá um dado, APA mais AQ igual a AD. Então, o que eu vou fazer aqui? Chamei o PA de X, o AQ de Y. Ele fala que PA mais AQ é igual a AD. AD vale 1, que é o lado do quadrado. Então, ó, x mais y é igual a 1. E ele quer a maior área. A área, que a princípio é o A, é uma função. A área é uma função dos lados de um polígono, tá ok? A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. X vezes y sobre 2. E como eu tenho uma outra equaçãozinha aqui, ó, que x mais y é igual a 1, que PA mais AQ é igual a D, eu substituo, ó, deixa o y sozinho, vai ficar 1 menos x. Tá ligado? Tô ligado, professor, tá fácil. Vamos substituir. Agora sim eu tô entendendo esse bagulho. Então, no lugar do y, eu vou botar 1 menos x, ó. Então, a área é x vezes y sobre 2. Y vale 1 menos x. Então, aqui eu tenho x, que multiplica 1 menos x sobre 2. Vou fazer o chuveirinho já botando na equação do segundo grau. X vezes menos x ao quadrado sobre 2. X vezes 1, x sobre 2. Eu separei em 2 para vocês verem que o 2 está dividindo os 2. E aqui eu tenho A igual a menos 1 meio, B igual a 1 meio. Reparem que eu não tenho C. E por que é maior valor? Reparem, maior valor. O A é negativo, ó. A é negativo, ó. Tá vendo? Então, quando você montar o problema, se você montar certo, vai dar uma equação de segundo grau onde o A é negativo. Como ele quer o maior valor da área, a área não é o y, não é o f de x, ó, que é a área. Então, eu quero calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. De novo, mais uma dica. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Só que essa função não tem o c, ó. A é menos meio, b é meio, c é zero. Então, delta é somente b ao quadrado. E quem é o b? Meio. Meio ao quadrado vai dar 1/4. Ficou negativo porque a fórmula é menos delta. Então, menos 1/4 sobre 4 vezes a. O a é menos meio. Então, ó, divisão de fração. Repete a primeira, menos 1/4, e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui vai dar menos 4 sobre 2. Invertendo, vai dar menos 2 sobre 4. Simplificando, vai dar 1 meio. Menos com menos vai dar mais. 1 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, a área máxima desse triângulo aqui é 1/8, tá? Dessa área total aqui, ok? Como ele não botou medida, a resposta dessa questão realmente era 1/8. Mas questão de geometria com área máxima, geralmente vai ter uma informação que, juntando com a fórmula da área, eu vou montar uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, tá ok? Caraca, professor, sozinho não ia fazer nunca. Mas agora eu estou começando a entender. Eu vou refazer depois essa questão que você explicou. Isso aí, Zé, refaça. Botei uma segunda questão para fechar o vídeo com um pouquinho de física com matemática. Ó. Um corpo é lançado a partir do solo e descreve a parábola
y é igual a 100x menos 2x ao quadrado. Reparem que está bagunçada. Aqui, se eu desse mole, também ia ficar bagunçada. Eu botei primeiro o A. Então, ó, o A é menos 2, o B é 100. De novo, o C é 0. Tá ok? Qual o alcance? Quando falar alcance, reparem, fiz um desenho aqui. O cabeçudinho vai chutar a bola. Ela vai subir até onde não conseguir mais, que aqui é o vértice, e vai descer. Esse cara aqui, ó, do x1 até o x2 é o alcance, tá ok? E o x do vértice é o meio. Então, alcance é o x do vértice. Quando falar, ó, repara, altura máxima é y do vértice. Altura máxima, lucro máximo, área máxima, tudo isso aqui é y do vértice, tá ok? Falou em alcance, se tá difícil para você visualizar isso aqui, ó, desenha a questão, tá? Tá estudando? Não vai perder tempo desenhando, ó. Ele chutou a bola, ela subiu até onde não podia mais e caiu. Professor, cabeça de triângulo. É, Zé, vamos lá. O que a gente quer? X do vértice é menos B, o B é 100, menos 100 sobre 2A, o A é menos 2. 100 dividido por 4, que vai dar menos com menos mais, 25. Cuidado, esse não é o alcance, esse é o meio. Se isso aqui é o meio, aqui só pode ser 50, ó. E jogando na fórmula, 25 é igual a x1 mais x2 sobre 2. Fazendo cruz credo, x1 mais x2 é igual a 50. Então, o alcance do chute do menino foi 50 metros, até a bola bater no chão a primeira vez, tá ok? E a altura máxima é o y do vértice, ó, que é menos delta, cuidado, delta que só tem o b ao quadrado, 100 ao quadrado é 10.000, menos da fórmula, sobre 4a. O a é menos 2. Então, menos com menos vai dar mais. 10.000 dividido por 8, 1.250 metros. Então, o cara chutou a bola até a altura máxima de 1.250 metros. Tá vendo? Aí chegou no 1.250, ela começou a cair, perdeu força. Então, interprete a questão, desenhe a questão, tá ok, Zé? Ok, professor, peguei a visão. Vamos para os próximos problemas. Gostei. Então, estudem cabeçudinhos, sempre com um livro bom do lado. Questões de concursos militares, Gelson e Eze, que é um livro tradicional de provas e concursos. E refaçam as questões, tá ok? Refaçam desenhando as questões, não esqueçam. Desenha mesmo, faz um desenho para você visualizar a questão, ó, fica mais fácil. Geralmente, essas questões vão ser o A negativo, ó. A parábola virada para baixo, ó, que é máximo. Reparem, máximo, máximo, tá ok? Até o próximo vídeo, bons estudos, fiquem com Deus.